Hi pessoal, esse é o canal Coronavírus e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que há cerca de aproximadamente uns 6 meses eu venho estudando os diferentes mecanismos de ação da ivermectina e inclusive desenvolvi uma meta-análise independente, paralela a essa meta-análise em tempo real que vem sendo realizada por um grupo de professores que estuda os possíveis efeitos da ivermectina, a potencial eficácia da ivermectina para tratar a Covid-19 naquele site ivmmeta.com. E, de fato, a minha meta-análise, que hoje conta com 30 trabalhos, ela aponta na direção da redução. Eu fiz especificamente relacionado com a diminuição do risco de morte pela ivermectina. E os meus resultados, com cerca de 30 trabalhos, que é um número bastante razoável, que proporciona uma confiabilidade bastante acentuada, eles apontam na direção que, de fato, a ivermectina reduz esse risco de morte. De maneira que, no contexto dessa meta-análise, que eu pretendo chegar a 40 trabalhos, uma meta-análise com 40 estudos, com 40 trabalhos, de maneira a afastar qualquer possibilidade da influência de bias de publicação nessa meta-análise. Com base nessa meta-análise, com base nos mecanismos de ação que eu venho estudando, venho compilando, venho extraindo da literatura e aplicando no direcionamento dessa possível eficácia, eu concluí que, de fato, a ivermectina ela apresenta não somente uma potencial eficácia para prevenir e tratar a Covid-19, como mais recentemente também para prevenir e tratar esses efeitos colaterais adversos, que ressalto novamente em um número reduzido de casos, mas possíveis, vêm sendo detectados, vêm sendo reportados na literatura em um número crescente de casos referentemente à indução de uma trombocitopenia imune semelhante à trombocitopenia induzida pela heparina, de maneira que esse potencial efeito, esses mecanismos, alguns deles também vêm ao encontro dessa óptica, dessa minha óptica, de que a ivermectina ela pode também ser eficaz relativamente à prevenção e ao tratamento desses raros, porém possíveis efeitos colaterais das vacinas, especialmente da vacina AstraZeneca, Oxford e da vacina da Johnson Johnson. De maneira que, como eu sou daqueles... Vocês sabem que um adendo, eu concluí a minha graduação, eu frequentei a minha graduação no início dos anos, na metade dos anos 80, e a minha pós-graduação eu concluí ela no início dos anos 90. De maneira que naquela época, assistindo às aulas de professores, eles falavam, não, os cientistas de hoje não são como os cientistas de antigamente. Os cientistas de antigamente, quando queriam provar um determinado mecanismo, um mecanismo etiopatogênico, ou então queriam provar o efeito de um determinado medicamento, por exemplo, relativamente à malária, o cara tomava, o cientista antigo desses antigos, segundo os meus ex-professores, eles tomavam um medicamento e se encerravam numa sala com mosquitos contaminados, se contaminavam com a malária para ver se o medicamento funcionava. Acredito eu que em tom de brincadeira. De maneira que eu, como me considero
um cientista à moda antiga. Ontem, dia 27 de abril, eu fui vacinado com a vacina da AstraZeneca Oxford, essa mesma aí que o pessoal aí vem reportando na literatura esse possível efeito colateral dessa, ressalto novamente, no número reduzido de casos dessas vacinas da AstraZeneca Oxford. Como eu me vacinei ontem, e como eu desenvolvo essa pesquisa relativamente à ivermectina, eu resolvi fazer como cientistas a moda antiga. Como vocês sabem, essa minha teoria de que a ivermectina pode ser utilizada tanto para potencializar as vacinas como para prevenir esses efeitos colaterais dessas vacinas, que coincidentemente eu tomei ontem como sendo da vacina da AstraZeneca, não existe trabalhos reportados na literatura. Eu até acredito que as farmacêuticas, depois que eu dei essa ideia, eles já devem ter testado essa minha ideia, as farmacêuticas. E muitos professores aí também do meio acadêmico já devem ter testado essa minha ideia de potencializar as vacinas com a ivermectina. Entretanto, até o momento não tem nenhum trabalho publicado que venha ao suporte dessa minha ideia ou então que contrarie essa minha ideia. De maneira que, se não tem nenhum trabalho, e provavelmente trabalhos já foram realizados, é porque, de fato, a ivermectina pode apresentar isso que eu estou afirmando. E como eu tomei ontem a vacina, eu resolvi fazer como os cientistas da moda antiga, utilizar a ivermectina, para potencializar esse efeito vacinal, e vou tomar aqui na frente das câmeras, vou tomar um comprimido de ivermectina. De maneira que vamos aguardar. Eu espero, pela minha análise, pelo meu estudo, eu acredito que a ivermectina possa apresentar algum efeito potencializador e também algum efeito preventivo relativamente à trombose, à trombocitopenia. E, evidentemente, que eu não vou conseguir provar nada disso, que ela apresente esse efeito potencializador ou que apresente esse efeito preventivo da trombose. Mas, pelo menos, se não ocorrer nenhum efeito colateral, nenhuma interação negativa entre as drogas, eu acredito que não ocorra maior problema relativamente a reações adversas. Pelo menos com relação às adversas, eu sou como os cientistas aqueles do passado. E no mais, eu espero que você continue assistindo meus vídeos. Eu estou terminando de elaborar um vídeo em que eu apresento para vocês os potenciais mecanismos que vêm ao encontro dessa minha óptica de que a ivermectina pode atuar como um preventivo referentemente a esses efeitos colaterais, que ressalto novamente, no caso dos homens,
o número de casos é praticamente irrelevante considerado o contexto das doses, mas das doses de vacinas que já foram administradas. Contudo, no contexto do sexo feminino, há que se aguardar um número que na literatura está sendo crescente referentemente a esses efeitos colaterais detectados que grande parte da literatura ressalta que pode ser maior do que aqueles detectados pelos testes de segurança. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.